Dentista! Estamos aqui hoje para falar sobre dinheiro. Se você acha que a odontologia é só por amor, esse papo é para você. Fica aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um dos principais motivos de falha, de insucesso em consultórios odontológicos. Quantas vezes você já ouviu dentista reclamando que trabalha demais, que atende demais e não vê dinheiro no final do mês? E para falar sobre um assunto que permeia esse meio, a gente convidou o BPO, o meu BPO financeiro, Cristiano Cerqueira. Olá, Cristiano, tudo bem? Tudo bem, doutor. Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre dinheiro, porque parece ser um tabu, mas não é. Na verdade, ele precisa de ser o quê? Bem tratado. E nada melhor do que cuidar do dinheiro e como ele está entrando no seu caixa, como é que ele está saindo, e entender exatamente como é que ele funciona dentro do consultório. O pessoal deve estar se perguntando o que é um BPO financeiro, né? Que é um termo que não é muito conhecido. Aprendi isso com você e gostaria que você falasse para o pessoal o que é um BPO financeiro e o que ele faz. Na verdade, o BPO financeiro nada mais é do que a terceirização da mão de obra de alguma coisa. Então, quando nós pensamos, estou terceirizando o serviço, nada mais é do que um BPO. Mas eu até costumo brincar que fala o seguinte, olha, o BPO financeiro nada mais é do que um nome sofisticado que eles deram para uma contabilidade gerencial. Que é aquela questão de gerenciar o dinheiro, que é de cuidar do dinheiro e pensar no dinheiro de forma estratégica. Então, o BPO financeiro, ele vai estar ali a todo momento cuidando das finanças, tanto da pessoa física, que nós sabemos da dificuldade que os profissionais da saúde, né, mais especificamente dos dentistas, que é a mistura ali do seu caixa pessoa física com seu caixa pessoa jurídica. E nada melhor do que um BPO financeiro para estar todos os dias zelando por aquilo que é o dinheiro do dentista. Na prática, é explicar para esse profissional da saúde, no nosso caso, o dentista, que se o paciente pagou 10 mil reais por um plano de tratamento e o laboratório custou 2 mil, ele não tem 8 mil disponível para gastar como ele bem entende, não é isso? Na verdade, uma das coisas que o empresário dentista, ele tem que entender que a primeira coisa, ele se tornou um empresário, ele é um empreendedor da saúde e que ele precisa de fato, ele está entendendo o que custa o consultório, o que custa ele estar ali para manter a sua cadeira funcionando, as luzes acesas, a sua secretária sendo paga em dia e é claro, e como que ele vai estar gerando riqueza para ele, porque se ele é um empreendedor, ele precisa também de pensar no resultado. Mas o resultado dele, nada melhor do que todos os dias ele está entendendo esse fluxo dele. Cristiano, desculpa. Cristiano, você não acha que ele tem que entender também que o resultado dele é separado do resultado da empresa consultório? Com certeza, porque o grande mistério disso é saber o seguinte, olha, existem duas personalidades jurídicas. Existem, na verdade, duas pessoas. Existe a pessoa ali física, que um dia idealizou aquele CNPJ e aquele CNPJ ele veio existir, ou seja, você imagina, eu vou te contar um caso prático. Tem um dentista que é meu cliente. Nos procurou por quê? Porque ele estava cansado de pagar imposto muito caro na pessoa física. Abrimos o CNPJ e ele foi começar a entender como que ele deveria cuidar das finanças dele. E ele falou para mim o seguinte, falou assim, Cristiano, eu tenho uma dificuldade, que na faculdade eu tive uma matéria de gestão de consultório. Mas a única coisa que eu aprendi lá foi o seguinte, compre um livro caixa, um caderno livro caixa, escreve lá tudo que entrou, tudo que saiu, apura a diferença um do outro, ou você teve prejuízo, ou você teve lucro. E ali está mensurado.
Mas quando nós pensamos em gestão, eu entendo que gestão ele vai muito além disso. É importante você entender o que é o custo do laboratório, o que é a despesa do laboratório e o que é a receita do laboratório. E no meio dessa história, é importante também que o profissional ele defina para ele um prolabore, para que ele possa também, além de ter todas as garantias da receita que ele vai ter, ele também poder conseguir apurar de fato aquilo que é o resultado da empresa consultório odontológico. Ed, a maioria dos nossos alunos não sabem o que é um prolabore. Eu ia Na hora falar que eles mais ou menos isso. Eu tenho, hoje, eu tive mais de 2.000 alunos e talvez eu possa contar em uma das minhas mãos aqueles que tiveram alguma aula na faculdade sobre a parte de gestão odontológica. Nem que fosse o livro caixa. Nem que entrou fosse e saiu. básico. Então, assim, isso daí já é... Se ele teve alguma coisa... Já foi uma evolução. Já é alguma coisa. Extraordinário. Porque não é comum. Não é comum a gente ter esse tipo de cadeira. Mas... E tem algumas escolas começando a abrir os olhos para a importância disso. E o que a gente bate muito com os nossos alunos é que se você não começar a enxergar que o seu consultório é um negócio e como um negócio ele precisa ter um lucro, não vale a pena você ter esse consultório. Se for, você precisa ganhar o dinheiro só com o que você produz, só com a sua mão de obra odontológica, não faz sentido você ter dor de cabeça montando o consultório, consertando a cadeira que dá problema de funcionário que falta, ar-condicionado que está vazando, que tem que limpar, material que tem que estocar. Então, assim, quando você monta um negócio, você tá comprando trabalho com isso e junto com isso tem que vir uma lucratividade. Perfeito. E um grande problema que se tem nesse momento é aquele dentista que, mas só eu no meu consultório? Só eu que trabalho, eu sou o único sócio, então eu recebo só como dentista mesmo e não tem problema não. E aí começa aquela mistura de tudo que entra é meu mesmo, então eu posso gastar de qualquer maneira. Quais são os impactos que você vê hoje, Cristiano, pela experiência que você tem na área de saúde, que sua experiência é grande, do dentista que começa a misturar essa vida pessoal com a vida do consultório, comprando material para o consultório com dinheiro da pessoa física ou pegando dinheiro do consultório para poder pagar o colégio do filho, para poder comprar a viagem do final de semana? Uma das grandes funções do financeiro hoje nós entendemos ali todo o fluxo de caixa que essa empresa tem. E segregar, né, ou seja, separar a pessoa física da pessoa jurídica, você começa a entender os resultados que ela vai gerar. Né? Então, por exemplo, quando nós falamos de prolabore ou a definição de um salário, porque o prolabore nada mais é do que o salário que o sócio tem dentro daquele CNPJ, ele vai estar ali também entendendo que a capacidade financeira que aquele consultório tem é aquilo que ele vai receber. E uma das grandes funções ou um dos grandes problemas que existe em misturar a pessoa jurídica com a pessoa física, que você nunca consegue ter um controle real daquilo que você precisa de ter. Então você imagina o seguinte, recentemente até a Poliana, né, viu dando uma pequena palestra falando o seguinte, olha, você precisa de ter indicadores do seu negócio. É bom que você tenha. Você entender, por exemplo, a necessidade de um capital de giro. Não existe problema de uma pessoa física aportar dinheiro à pessoa jurídica. Isso, muitas vezes, é necessário. Vou te dar um exemplo prático. Eu estava conversando com uma determinada dentista e ela faz muita antecipação de cartão de crédito. Okay? A antecipação custa mais caro do que um capital de giro. Ou você imagina que se você, na pessoa física, tem um dinheiro parado em conta corrente, exemplo prático, não é mais barato você pegar esse próprio capital de giro e aportar de uma forma que você escriture e saiba, olha, a empresa deve ao sócio, coloque dinheiro lá. Entendeu? Para quê? Entender a sua operação financeira é importante.
Mas voltando ao que você perguntou, é a separação das personalidades jurídicas, né? Ou seja, da pessoa física e da pessoa jurídica, é para você entender o seguinte: eu preciso de entender o fluxo financeiro, eu preciso de entender as demonstrações financeiras que essa empresa tem para que eu possa, de fato, fazer um planejamento de expansão, fazer um planejamento de necessidade de capital de giro, fazer um planejamento, olha, eu estou comprando caro, eu tenho fornecedores melhores, porque você imagina o seguinte, doutor e doutora, você tem o seu escritório, seu consultório, e no seu consultório você compra insumo o tempo inteiro para poder fazer o tratamento dos seus pacientes. Às vezes você sabe o quanto custa e o quanto que aquele insumo está custando dentro da sua operação? E às vezes é uma informação boba. Olha, eu compro tanto desse fornecedor, eu tenho esse número, eu tenho essa análise que eu posso começar a negociar com ele. Agora, se eu não tenho a informação, qualquer coisa me serve. Aquele velho ditado, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve. Então, nós não estamos falando apenas de contabilidade. Contabilidade já passou. Vamos pensar em estratégia financeira dentro do seu negócio. Estratégia financeira para dentistas. E não é um tabu, é uma realidade e é uma necessidade. Eu poderia simplificar para quem está assistindo a gente que um BPO financeiro, ele é um cientista de dados financeiros? Podemos tratar como, né? Que eu acho que fica mais entendível. Podemos tratar como. Quando a gente fala desse controle, né, dessa controladoria, por que não ser um cientista de números, um cientista de resultados que pode apresentar para o empresário, né, para o empresário dentista, que eu acho que é bom frisar, gente, olha, você é um empresário, você não é dono de um CNPJ apenas, você é um empresário, um empreendedor e tem que pensar como que a partir do momento que você tem essa ciência de dados, você tem a capacidade de tomar decisões. Assertivo. Eu sou um apaixonado por esse assunto, Cristiano, porque eu fiz um MBA em Growth. Growth é a arte de você tomar decisões baseadas em números. Sim. E o crescimento de empresa baseado em métricas, em taxas. Então, cada estratégia que a gente vai implementar, seja de financeiro, de marketing, de gestão, a gente tem que ter uma métrica para correr atrás, para mensurar, saber se está dando certo, está dando errado, medir, mudar, medir, avançar, né? E o financeiro é um dos mais importantes que a gente tem dentro desse growth, né? Desse crescimento de empresa. Quando muitas vezes o dentista tira dinheiro do consultório e não sobra dinheiro no final, ele não vê que não está sobrando porque ele já tirou dinheiro dali. Ou às vezes ele fez um investimento. Tem muita gente que fala assim para mim, Poliana, Edgar, esse mês eu faturei 50 mil, mas sobrou 5 no final. Eu falei, mas tá muito estranho, né? Tá estranho isso daí, essa margem de lucro tá muito longe, né? E aí quando você vai ver, a pessoa pegou e investiu comprando 100 implantes. Ela comprou um equipamento novo. Falei, calma aí. Aí não é que teve não é que não teve 5 lucro. de lucro. Não, teve lucro. Inclusive, o lucro você investiu... Você reinvestiu no negócio. Né? Só que muitas vezes esse dinheiro ali que tá pairando na conta da empresa, o dentista olha para, opa, tem aqui 20 mil sobrando. Vou fazer uma viagem. Né? É o meu dinheiro. E a gente tem que ter essa clareza de que dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro do consultório é dinheiro do consultório. E uma das principais ações que a gente fala para os nossos colegas dentistas é separe essas contas. Quantos dentistas vocês conhecem que recebe pagamento do paciente na conta da pessoa física
ou que paga alguma coisa do consultório, o imposto do consultório, com o dinheiro que está na pessoa física. Se tiver algum paciente, né, alguém que não é dentista escutando isso aqui, vai falar, realmente, eu fiz o Pix na conta da doutora fulana. Pois é. Não que não possa acontecer uma contabilidade híbrida, que é acho que um assunto para um outro, né, um próximo podcast aí. Mas a gente tem que saber o que é dinheiro do dentista e o que é dinheiro do consultório. E eu tenho uma máxima que eu falo sempre para os meus alunos. O seu consultório sempre tem que ficar rico antes de você, porque é ele que paga seu salário. O dia que você secar a conta do teu consultório e você teve um mês que foi negativo por qualquer motivo, você não tem seu salário, você não tem. Quem é que vai pagar a conta agora? Então, o teu consultório sempre tem que enriquecer antes de você. Você quer ver um detalhe muito interessante? Você imagina o seguinte, quando nós pensamos em fluxo de caixa, ou um fluxo de caixa projetado, ou uma DRE projetada, nós estamos pensando o seguinte, nós estamos no mês... Eu acho que tem que explicar o que é uma DRE. Não, o que é fluxo de caixa. Eu vou explicar. Você imagina o seguinte, vamos falar basicamente, fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Vocês dois são donos de consultórios. Vocês dois têm funcionários. Vocês dois têm despesas. E vocês dois também têm custos. E vocês dois também já têm uma média de receita, de faturamento, ok? Uhum. Então você imagina o seguinte, vamos pegar pela média do que aconteceu nos últimos 12 meses de receita e vamos pensar muito conservadores que vocês vão manter esta mesma média de hoje até 31 de dezembro desse ano, ok? Mas os custos fixos, eles são fixos. Então vamos imaginar, o que é custo fixo? Aluguel, energia, né? Condomínio, internet, né? E ali são os custos que eles têm pouca variação de valor, de preço, né? E tem os custos variáveis. Então, você imagina, se os custos variáveis, eles podem ser mensurados e colocados dentro de um fluxo de caixa. Então, o que nós pensamos num fluxo de caixa projetado? Você pegar tudo aquilo que você tem de expectativa de recebimento e tudo aquilo que você tem de certeza que vai pagar e tudo aquilo que é variável que você tem de expectativa de pagamento. E isso você vai saber o seguinte, olha, eu tenho isso a pagar de hoje até 31 de dezembro, por exemplo. Agora você imagina o seguinte, sobrou 20 mil no meu caixa, igual você falou. Só que esses 20 mil, eu comprei um insumo que eu dividi de 4 vezes. E dentro deste valor, eu já comprometi parte dele para poder, na verdade, existe um compromisso dessa receita que é para pagamento de insumo, por exemplo. E muitas vezes as pessoas esquecem o que elas têm para pagar a curto prazo. Nós estamos falando só de curto prazo, não falando nem de logo. 30 dias. Isso. Porque aquilo não é uma sobra de caixa. E quando você pensa em entender o seu fluxo de caixa, você vai entender exatamente o seu ponto de equilíbrio. E no seu ponto de equilíbrio você tem que entender o que você tem de necessidade de dinheiro. Eu ia falar necessidade de capital de giro, mas é necessidade de dinheiro que você tem que ter na conta. Vou te dar um exemplo prático. Você entendendo o seu fluxo de caixa, imagina uma empresa, ela entendeu o fluxo de caixa dela e ela cuida do fluxo de caixa. E ela percebeu que no mês número tal, ela ia ter um déficit na conta, ia ter um buraco. E se ela não tivesse uma ação, se ela não agisse previamente, sabe o que ela teria que fazer? Ela ia ter que chegar no momento que o caixa dela ficou negativo. E procurar o capital de giro. Mais caro. Caríssimo, porque Entendeu? você está desesperado. Você quer agora, então, você quer agora. Porque o empresário, que nós sabemos qual que é a curva da necessidade do empresário, o empresário ele precisa do nome dele. O CNPJ precisa de ter estabilidade e um nome. E se ele não honrar com os compromissos, aí o negócio vai por água abaixo. Então, o que é a grande questão, que é um desafio diário? Primeiro, é trazer a consciência para quem nos escuta
que a escuridão financeira ela é um caos. Se ela não é um caos hoje, um dia ela será. E trazer à luz que ela fala assim, olha, porque o que nós fazemos porque nós podemos fazer coisas simples. Que é o quê? As conciliações bancárias diárias. O que saiu, para onde que foi? Aquela velha história. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Agora você imagina se você não conciliar suas contas, por exemplo, e for conciliar daqui a uma semana, cara, saiu da conta aqui R$50. Para quem que foi? Isso aí não lembro mais. Então é importante porque isso a memória está fresca, então você consegue trazer e entender o resultado. E nós estamos falando de passado. E agora é projetar o futuro. E isso, Cristiano, é uma dor real, principalmente quem está ali nos seus primeiros anos de primeiro consultório. Por quê? Imagine que além de fazer tudo que a gente tem para fazer na gestão, tem os atendimentos, tem os planejamentos, tem exame para olhar, né? Então, o que eu percebo, assim, no dia a dia dos atendimentos, a gente não consegue estar ligadão diariamente na conciliação bancária. Por mais que você instalou lá um DDA, se você não sabe o que é um DDA, pesquisa aí e conta aqui nos comentários depois. Por mais que você teve toda uma organização de agendamento das contas a pagar, essa questão do equilíbrio do fluxo, ou seja, ter certeza que vai ter dinheiro na conta para quando chegar o momento daquele compromisso, às vezes o dentista é engolido pela rotina e ele simplesmente esquece e vai pagar juros, vai pagar multa de boleto atrasado, simplesmente porque ele se envolveu ali na clínica super cansado e não deu conta de olhar para essa previsão de caixa que ele devia ter. E digo mais, às vezes o dinheiro está até aplicado, tem algum fundo de reserva para isso, não CDI da vida, mas só não resgatou porque não estava ligado que aquela não teve uma receita, ou seja, não teve uma venda de um tratamento naquela semana que ele esperava vender, porque tem isso. Negociação de tratamento, principalmente tratamentos complexos e alto ticket, é imprevisível. Que é uma tecla que eu e o Ed, a gente sempre fica batendo. Sempre eu sento com você e falo, como ter previsibilidade em odontologia, pelo amor de Deus. Que né? É difícil, não é fácil. Né? Eu já cheguei num ponto que eu tô achando impossível. Né? Já foi pior para mim, mas hoje eu falo, não tem como se falar assim, este mês vai ser assim. Né? É muito instável. E você quer ver um detalhe? Você imagina o seguinte, eu tenho um tratamento de alto ticket com vocês. Eu vou lá e pego meu cartão de crédito e divido de 10 vezes. Até na mensuração de fluxo de caixa, você pensa o seguinte, esse tratamento vai durar 6 meses. Você tem que entender que a partir do momento que você fez a antecipação desse recebível, né, você antecipou, primeira coisa, você perdeu nos juros. Tudo bem, o dinheiro está na conta? Ótimo. Está ali. Mas só que tem um detalhe. Você já parou para pensar que dentro do seu fluxo de caixa você tem 6 meses de horário no seu consultório? E isso tem impacto no seu fluxo de caixa? Exatamente. E mais, tem um outro detalhe muito importante. Se ele não... Vamos supor que ele não antecipe, que o dentista não antecipe. O prazo de recebimento é longo e o prazo de pagamento de fornecedor... Não é tão longo assim, esse é o que dói. Que dói em odontologia. Do fluxo de caixa. Esse para mim, assim, eleja um ponto de fragilidade no fluxo de caixa em odontologia. Prazo médio de pagamento de fornecedor em odontologia é curto. E é curto num nível assim, 30 dias, 45 dias, 60 dias... Quando é bom, é 90 dias. Existe um cálculo que a gente faz em finanças, que é o custo de oportunidade e o custo do capital. Então, por isso que até neste momento, calcular-se, né, o custo do capital, ele é importante. Porque nós sabemos que o prazo médio de pagamento ele tem que ser sempre maior do que o prazo médio de recebimento. Então, existe uma máxima em finanças que fala o seguinte, se o seu prazo médio de recebimento é 30 dias e o seu prazo médio de pagamento é 29 dias, está péssimo. Mas você precisa de entender
o quanto que você vai ter de retorno sobre esse investimento para ver se de fato vale a pena. Então, por isso que muitas vezes, até entender a precificação que você tem dentro do consultório, quanto que isso está te custando. Porque se você calcular errado, aí você vai falar assim, nossa, eu trabalhei, faturei 50 mil e me sobrou 2. O que está acontecendo? Que é o que você fala. Manter o consultório cheio pode ser dos motivos pelos quais você está quebrando, querido aluno. E quando a gente tem... Isso é uma das coisas mais comuns em consultório odontológico. Porque quando a gente compra material, você parcela lá em 2, 3 vezes. Mas quando você parcela o paciente, você parcela em 10, 12. E ainda antecipa no cartão. Quando você antecipa no cartão, você perde na taxa, que é um sócio teu no consultório. A média de lucro no consultório odontológico, em cada procedimento, 20% a 30% no máximo, tá? Se for precificado da maneira correta ali. Se você tem uma taxa de antecipação que come 10%, que seja, quando não é 20%, porque tem taxas que chegam a 20%, você tem um sócio ou até uma pessoa para a qual você trabalha, né? Sem ganhar nada. E aí você trabalha, quanto mais você trabalha, mais você Eu quero fazer dinheiro. um comentário aqui, que quando os pacientes falam, nossa, é caro, dente é caro, eu falo, para nós também. Por quê? A nossa marca, isso é uma informação muito importante, isso que o Ed falou. A pessoa, o dentista que sabe o que está fazendo, ele tem margem saudável de 20% a 30%. Tipo, isso é o uau da odontologia. Acredite se quiser. Então, quando o dentista ele não sabe o que está fazendo, ele vai morrer de trabalhar e vai estar quebrando. E isso é muito comum, Cristiano, muito mais do que a gente imagina. Porque quando a gente dá aula de precificação nos nossos cursos, e o aluno aplica aquilo ali, ele vê que o valor que ele está cobrando hoje tem procedimento que ele está recebendo 3% de lucro. Ou quando não está negativo. Quando não é negativo, que é muito comum. Na verdade, a incidência de negativo é alta. Muito grande, né? A gente faz as simulações durante a aula, o pessoal fala, nossa, como assim? Eu tô tendo prejuízo. Mas como é que eu consigo pagar as contas? Porque você tem alguns procedimentos que têm um lucro mais alto e que estão sustentando esses que estão no prejuízo. E aí, quando você monta a precificação, você começa a enxergar isso com mais clareza. Mas eu acho que a gente está já invadindo vários assuntos aqui. Se a gente pudesse ficar, a gente ficaria até amanhã conversando sobre isso, né? Mas eu acho que para o pessoal começar a entender melhor o nosso bate-papo, eu queria te convidar para um novo episódio do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui. Que é para a gente falar sobre conceitos financeiros. A gente falou de receita, faturamento, lucro, caixa, prolabore e tal. Muito termo que é incomum na cabeça do dentista. Então, eu queria te convidar para a gente bater um papo sobre esses conceitos. O que você acha? Não, perfeito. E além, é claro que nós tentamos ser mais simples possível nas terminologias, né? E a gente não quer trazer nenhuma dificuldade na cabeça de ninguém. E até mesmo deixar uma sugestão que aqueles que quiserem entender mais sobre isso, que fale conosco. Que nós estamos aqui para poder sanar dúvidas, planejar, ajudar e até mesmo ter uma estratégia mais elaborada para que as coisas melhorem. Não é complexo. O estilo da gestão errada, ou então a ignorância em gerir, é que complica tudo, na minha humilde opinião. Não é complexo aprender a administrar uma empresa chamada consultório. Mas a ignorância e as emoções e os desejos, né, atrapalham tudo e deixam a coisa complicada. É verdade. É só estudar um pouquinho. Pessoal, então, queria agradecer, Cristiano, por mais esse bate-papo incrível aqui. Como eu falei, a gente adora isso, você, a Poliana, a gente adora isso aqui, a gente poderia ficar conversando a gente horas, arrepia dias por aqui, isso. Né? Então, vamos gravar mais episódios para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. E, gente, administrar consultório é difícil? É difícil. É cansativo? Pode ser cansativo. Quando a gente tem parceiros, quando a gente tem colaboradores que ajudam a gente nesse processo, facilita demais. Mas é difícil? É uma dor? Só que dói muito mais e é muito mais difícil quando você não faz isso.
E agora cabe você. Escolhe a sua dor. Você prefere administrar ou ficar sofrendo com o seu consultório sem lucro? Se você gostou do nosso bate-papo, fica com a gente aí. Em breve a gente vai lançar novos episódios e já sabe que o próximo é sobre os conceitos financeiros, né, Poliana? Isso aí, bora fazer definições para clarear as ideias. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, seja onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Vai ter um lugar para você comentar por aqui. Pergunta, acessa o Cristiano Cerqueira. Ele vai ter prazer também de tirar as dúvidas com você aí. Cristiano, como Cristiano? você tá nas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra? Sua arroba? @Cristiano Cerqueira Controller, com 2 L's. @Cristiano Cerqueira Controle. Fica a dica aí então, pessoal. Até a próxima. Beijão pra vocês. Obrigado, Cristiano. Obrigado a vocês.